O doutor vai alegar na peça que o direito de posse é um direito de valor econômico, um direito importante. Não pode ser tratado desse jeito. O doutor vai falar que não pode ser tratado com tamanho desprezo, né? O senhor está na sentença? Bom. Vamos lá na página 498. 498. Que eu coloquei os mais importantes aqui. 498. Tá, 498. No segundo parágrafo, onde começa a requerida, certo? Certo. Lá no final, nas 3 últimas linhas, tendo o autor apenas... dá uma lida nesse espaço. Tendo o autor... Percebe aqui que ela fala das portas de metal e coloca, porém, nunca permaneceu no local tendo exercício. Isso aqui tá um absurdo. Se eu coloquei as portas, eu estava lá exercendo. E aqui, o que o doutor pode fazer? Pode abrir um tópico da contradição da sentença. É que, infelizmente, o judiciário é um jogo de cartas marcadas, né? É lindo na teoria, na prática é abuso de autoridade e poder o tempo todo, né, doutor? Não tem jeito, né? Porque o doutor teria que ter consertado isso, né? Não o doutor, mas a juíza, né? Deveria ter consertado isso no embargos, porque é uma omissão na sentença, né? É uma sentença obscura, contraditória, tem os 3 fatores, né? Então é isso que eu vou tentar jogar umas cascas de banana nela para ver se ela não pega, vamos ver como é que ela vai ser, né? E nisso eu achei uma contradição. Uma contradição. Aí você vai no fundamento e decide. Aí nessa mesma página, né? O finalzinho tá... aí o finalzinho ela tá falando assim, instrui os autos, permitem a aprovação da sentença independente de provas e independente de outras provas. Isso aqui me questiona. E os vídeos? E as testemunhas? Que ela, independente de qualquer coisa, ela pegou e sentenciou. Dá pra entender, mas não dá para antecipar o julgamento, né? Não era o caso. Teria ter um saneamento aqui. Uma instrução, né? Uma instrução. Né? Faltou... O saneamento poderia até deixar mais para frente, mas a instrução tinha que ser feita. Isso aqui dá para alegar nos embargos também? Dá para alegar. Mas é importante sempre fazer embargos, né? Até para efeito de pré-questionamento, para efeito de matéria processual. Mas o doutor sabe que, pelo perfil da juíza aqui, não vai conseguir reformar no embargos. Não vai, não. Mas é bom fazer, né, doutor? É bom fazer, para pré-questionar. Eu vi do outro professor da Damasco que ela não esconde, ela falou, mas essa juíza é ruim. Ele só trabalha com posse também. Na 499, folha 499, no terceiro parágrafo, tá, ressalta-se que a posse é direito autônomo em relação à propriedade. Até aí ela estava indo bem, né? E o instituto não se confunde com o outro. Você vê, aí ela começa a ir, começa a ir meio que na minha, mas aí depois ela desanda. Dá a entender aqui, não sei se o doutor sentiu isso, mas parece que foram 2 pessoas que fizeram a sentença, né? Parece que uma assumiu e a outra... termina aí agora você. Parece que foi isso, porque tem horas que ela começa a falar assim, não se confunde a propriedade com a posse. Aí tem na folha 499, esse parágrafo fala, nesse particular, a ré demonstrou que o imóvel situado em tal lugar, objeto da ação, foi adquirido por ela com o falecimento da mãe. Nesse sentido, foi imediatamente transmitido à sucessora. O que isso tem a ver na sentença de reintegração? Ela está falando de propriedade. Ela transferiu, sim, a propriedade, não a posse. Não tem sentido. É o parágrafo. Aí no parágrafo de baixo, por outro lado, o réu, aqui, eu acho que esse parágrafo mata. Por outro lado, o réu, que não é o réu, é o autor, né? Já errou aqui. Por outro lado, o réu não logrou demonstrar a alegada posse de lança, tampouco que exerce há 15 anos. O que tem a ver os 15 anos? Ela está confundindo com os campeões lá. O que tem a ver há 15 anos?
entendeu? Ela jogou a posse mansa e pacífica aqui. E isso aqui é o fundamento da sentença dela. Fez confusão danada aqui, viu? Aí no parágrafo, no próximo parágrafo, a alegação da aquisição da posse em virtude do seu exercício prolongado tem por fundamento em relações locatícias anteriores. Não houve locação daquele onde a gente está falando. A sentença é bem confusa mesmo. É importante fazer um embargos. A gente sabe que embargos no Brasil não reforma nada, infelizmente, né? Mas é importante fazer para pré-questionar. E no embargos, o doutor pode até abrir um tópico, né? Um tópico que não só pode, como deve, né? Do pré-questionamento. Que a posse tem valor econômico, a posse tem que ser respeitada. E aí o doutor pode até mencionar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Menciona, viu, doutor? Menciona assim. Do CNJ. Por quê? Porque é o novo conceito de posse no Brasil, né? Aí outra coisa aqui, ó, na folha 500. No caso dos autos, ficou demonstrado que o bem em discussão se trata de uma faixa, olha isso aqui que é importante, que fica ao lado do imóvel alugado. Esse ao lado do imóvel alugado, se o senhor for aí, você consegue ir na folha 471. 471 e 472. Tá. Porque a juíza coloca aqui, ó, que fica ao lado do imóvel alugado. Eu fiz questão de colocar esse 471, 472, que tem um mapinha. Ah, tá. E nesse mapinha eu mostro que entre a faixinha dela, o terreno dela, e aonde eu alugar... Você até colocou em vermelho, colocou a setinha aqui, abaixo da rua Cesário Mota Júnior. Não, você vai desculpar, ela cagou pra isso. ela entendeu? Viu? Quer dizer, que fica ao lado do imóvel alugado, não fica. Eu demonstrei lá atrás que tinha uma coisa no meio, que não é contigo. Eu ainda coloquei que não é contigo. Lá no cessamento de defesa que o doutor vai fazer no recurso de apelação, menciona que não só a audiência é imprescindível para poder explicar a área, como também uma diligência, né? Uma diligência também é importante. Que não pode julgar com base numa situação confusa, né? Porque para ela foi confusa, julgou errado. Não, realmente foi mesmo. Voltando lá para a folha 500, né? Anota aí também, doutor, pulo do gato, isso é importante. No recurso você não pode deixar de falar de erro fático. Erro fático. O que é erro fático? Julgou errado. Na cabeça da juíza era uma outra área, entendeu? Uma área diferente do que do objeto de discussão. Erro fático. Olha, você pega na folha 500 aqui, no parágrafo 1, 2, 3. Aqui. Nesse sentido, a ocupação de objeto de litígio cedeu a título de mera... É isso que eu fiquei louco, né? Nesse sentido, a ocupação do imóvel objeto de litígio cedeu a título de mera permissão ou tolerância. Da onde ela tira? Eu já li a contestação umas 700 vezes. Ele alega que deixa eu continuar aqui, ó. Desqualificando a posse para detenção. Hábil a posse diante da inexistência de animus domini. O que tem a ver animus domini aqui? Eu acho que esse parágrafo foi o pior da sentença inteira. Porque dá a entender, sabe o que, doutor? Dá a entender que é um copia e cola de uma ação de usucapião. E vamos ser sinceros, é isso, né? O mesmo jeito que o advogado utiliza, mas o judiciário utiliza em massa, né? O copia e cola. E ele escolhe o modelo errado ainda. Né?
O cessamento de defesa é um vício processual. O doutor tem que alegar porque não tinha que ter audiência, tinha que ter, não tem conversa. A justificativa e justificação na processória não é uma alternativa, uma faculdade, é obrigação, né? Tem pedido de liminar, eu tenho que analisar se a posse é velha, se a posse é nova. Então, o tempo de posse, o 561, então foi uma falha. Esse julgamento é que fatalidades acontecem em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Depois que eu vi ontem da emissão de posse, já tinha visto vários absurdos, mas ontem me chocou. Mas o doutor tem tudo para conseguir a nulidade da sentença. É claro que o melhor dos mundos é conseguir a reforma, porque a nulidade da sentença, o doutor sabe disso, volta para ela julgar de novo, né? E quem julga mal uma vez, julga mal duas vezes. Então é melhor a reforma para fugir dela. Mas tem objeto aqui, se o doutor bater bem e o judiciário prestar atenção, tem objeto para nulidade aqui, hein? Tem, né? Tem, o cerceamento de defesa puro, né? Não teve conexão fática. Por isso as preliminares que eu falei para o doutor são 3. A primeira, do cerceamento de defesa. A segunda preliminar, do pré-questionamento. Por que pré-questionamento? Porque a decisão ela atinge diretamente a função social da propriedade, o princípio constitucional. E a lei federal. E aí o doutor pode até mencionar, negrito caixa alta, do pré-questionamento. A decisão atinge diretamente a lei federal e a Constituição Federal no seu princípio direto, que é o princípio da função social da propriedade. Bate nisso, doutor.